Olá amigos do Divulgar.net, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, agradecendo a todos que estão nos seguindo e sempre recomendando que o Livro dos Médiuns deve ser consultado a cada tópico que nós estamos estudando, porque nós estamos fazendo um tipo de um resumo das coisas principais. Mas no próprio Livro dos Médiuns existe uma riqueza de detalhes que Kardec comenta. Então, a cada parte que nós estamos fazendo, a gente aconselha que as pessoas possam também se orientar no próprio Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 6 ainda, no que diz respeito às manifestações visuais, e nós já vimos no programa anterior que uma visão permanente, as pessoas que tivessem uma visão permanente dos espíritos, os médiuns, seria muito inconveniente para as suas vidas, porque eles não teriam mais a vida particular deles se a todo momento eles estivessem se deparando, além do mundo físico, com o mundo espiritual. Nós temos até um exemplo, porque o nosso querido Chico Xavier, principalmente depois que ele ficou mais velho, e ele nunca deixou de trabalhar até o final da sua vida, e ele confundia os encarnados com os desencarnados. Ele nem mais sabia se o que ele estava vendo fazia parte do nosso mundo físico ou do mundo espiritual. E ele conta, ele mesmo, que uma vez chegou uma mulher muito doente lá no centro, que ia procurar, muitos iam procurar a cura, porque além de várias faculdades mediúnicas que ele possuía também a de cura. Só que ele não fazia alarde, como todo bom trabalhador espírita. E a mulher, então, muito doente, e ele, através do receituário com o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra receitou para ela um medicamento, e o Chico deu para ela a receita, para ela ir à farmácia e comprar aquele medicamento, mas ele olhou, a situação da mulher era terrível, ela estava mesmo muito doente. Quando foi há uns 2 meses, o Chico estava no salão e ele conta que viu a mulher entrando. E ele falou, nossa, coitada, como a mulher estava bem, ele falou, acho que ela desencarnou. Ele pensando que a mulher estava desencarnada. E a mulher chegou para ele e falou, ô Chico, olha, eu vim aqui agradecer porque eu sarei. Ele, ai, minha irmã, que beleza, aquele jeitinho dele. Ah, então a senhora tomou direitinho os remédios. Ela falou, ó Chico, na verdade, eu não tinha dinheiro para comprar o remédio. Então, como eram 30 comprimidos, eu rasguei a receita em 30 pedacinhos e tomei com um pouquinho de água que eu pedi para os espíritos magnetizarem. E graças a Deus eu recebi a cura. Então, para a gente ver que ele não distinguia mais o encarnado do desencarnado. O melhor é a visão esporádica, ou seja, de quando em quando o médium tem, então, essa visão dos espíritos, né? E Kardec, então, pergunta aos espíritos, em O Livro dos Médiuns, o seguinte, se a visão dos espíritos tem inconvenientes, por que é permitido em alguns casos? Porque se estavam falando que a visão constante, permanente é inconveniente, então Kardec falou, se é inconveniente, porque em alguns casos é permitida. E os espíritos responderam que ela é permitida para dar uma prova de que nem tudo morre com o corpo. Então existe uma finalidade, quando alguém vê um espírito, é para provar que a vida continua. O corpo perece, mas o espírito não. E também provar que a alma conserva a sua individualidade após a morte, porque nós vemos muitos casos de pessoas que vêm, se apresentam da mesma maneira que
o médium conhecia ou um parente que o vê, então ele conserva a sua individualidade, ele é do mesmo jeito que ele era, se apresenta da mesma maneira de quando ele estava encarnado. Então, os espíritos falam que essa visão passageira, que não é toda hora, não é sempre e não é constante, já é suficiente para dar essa prova que a vida continua e ainda atestar a presença dos amigos ao vosso lado, não tendo os inconvenientes da visão incessante. Quer dizer, viu o espírito, viu que ele continua vivo, viu que a vida continua e pronto, acabou a visão, porque senão ninguém aguentaria a vida inteira estar vendo o mundo espiritual além do mundo físico em que nós temos que dar conta aqui. Também Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: nos mundos mais adiantados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? Porque nós sabemos que o nosso mundo é um mundo que está em transição ainda, de provas e expiações para o mundo de regeneração. Nós estamos nos preparando para essa regeneração. Então, Kardec fala, e nos mundos mais adiantados? A visão dos espíritos é mais frequente? As pessoas enxergam mais vezes os espíritos? E os espíritos respondem o seguinte: quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente entra em relação com os espíritos. Então, quanto mais evoluído, é mais fácil de entrar. Por quê? Porque o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que é o envoltório do espírito, que é o intermediário entre o espírito e o corpo físico, ele vai se refinando. E ele se refinando vai dando mais possibilidade da visão, de entrar em comunicação com outros espíritos. E os espíritos falam algo para nós, seguinte: é a grosseria do vosso corpo que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos. O nosso corpo ainda é pesado, nosso corpo ainda é denso. Então ele fala, é a grosseria do corpo que impede. Mesmo nós sabemos que quando, durante o sono, nós desdobramos, nós temos mais possibilidade de entrar em contato com os espíritos. Kardec também pergunta aos espíritos o seguinte: é racional assustar-se com a aparição de um espírito? Porque as pessoas falam assim, bom, pode ser minha mãe, pode ser meu pai, pode ser meu avô, pode ser meu amigo querido, mas morreu, quero que fique longe, porque eu tenho medo. A gente sempre vê as pessoas falando isso. E Kardec pergunta, é racional a gente se assustar? Então, os espíritos falam o seguinte: aquele que refletir a respeito há de compreender que um espírito, seja qual for, é menos perigoso do que um vivo. Então ele quis dizer que o espírito pode ser de qualquer tipo, mas ele vai ser menos perigoso do que uma pessoa viva, que pode nos fazer o mal, pode agir sobre nós. O espírito, ele vai tentar agir sobre a matéria, ele vai tentar nos assustar, mas ele vai ter também as suas dificuldades. Então, Kardec completa essa fala dos espíritos dizendo que o malfeitor é mais perigoso em vida do que após a morte. Que a gente deve ter mais medo de uma pessoa má durante a vida que após a morte. Se bem que ele pode perturbar, agindo através do pensamento da pessoa, levando a pessoa às vezes até a comportamentos inadequados. Mas que ele vivo é mais perigoso, porque ele pode pegar numa arma, ele pode tentar nos matar. Então, né? E Kardec dá um exemplo de uma senhora sua conhecida, que uma noite em seu quarto teve uma aparição tão bem definida que ela acreditou estar na presença de alguém
e sua primeira sensação foi de pavor. Então essa senhora viu no quarto dela uma figura, uma pessoa, e achou que era um ladrão, alguém que tinha entrado na sua casa, e a primeira sensação dela foi de pavor. Quando ela se certificou que ali não tinha nenhuma pessoa física, viva, encarnada, ela disse a si mesma: parece que se trata apenas de um espírito, então eu posso dormir tranquila. Então é um exemplo para nós. Ela viu lá a pessoa, achou que era uma pessoa encarnada, que ia lhe fazer mal, tal, qual é o objetivo de a gente acordar e ver uma pessoa dentro do nosso quarto. Então, assusta. Mas depois que ela viu que não se tratava de uma pessoa encarnada, daí ela falou: deve se tratar de um espírito, então eu vou dormir tranquila. Ou seja, ela não tinha medo de espírito, ela tinha mais medo dos vivos do que dos mortos. Eu tenho um exemplo particular que aconteceu comigo, o seguinte: eu não tenho mediunidade ostensiva, eu tenho mais assim, intuitiva, e também quando eu vou falar, quando eu vou fazer palestras, eu sei que os espíritos me intuem, eu sei que eles me inspiram, mas eu não tenho essa mediunidade de visão, de psicografia, de ver o espírito ou de falar pelo espírito. E uma tarde em que eu tinha tido muito trabalho físico, eu estava muito cansada e eu teria trabalho mediúnico à noite. Então, eu resolvi, uns 15 minutinhos que eu tinha disponíveis, deitar um pouco para relaxar, para me preparar para o trabalho noturno, o trabalho mediúnico. E nisso eu passei por um soninho, saí da vigília e entrei num torpor. E quando eu vi em volta, passando na minha cama, eu vi uma figura de um rapaz adolescente, de cor, e eu me assustei na hora, porque eu pensei em se tratar de uma pessoa encarnada que estava no quarto, mesmo porque eu já tinha tido experiências não agradáveis com um ladrão que entrou na minha casa. Eu estava dormindo e quando eu acordei ele estava dentro do meu quarto, então eu assustei naquele momento. Quando eu vi que foi passageiro, eu falei: então acho que não foi nada, como aquela senhora, se trata de um espírito. Quando chegou a noite no trabalho, eu narrei o fato para o médium. Eu falei para ele: olha, aconteceu isso tal. Daí esse espírito se comunicou e pediu muito perdão para mim de ter me assustado, é que ele queria pedir ajuda. E como ele sabia que eu ia para o trabalho à noite, daí eu conversei com ele, falei: tá tudo bem. Ele era um sofredor e ele queria ajuda. Então acontece, né? E a gente deve mesmo ter mais medo do que dos vivos, do que dos espíritos. Bom, qual é a atitude que se deve ter aquele que vê um espírito? O que ele deve fazer? Ele deve conversar com ele, perguntar quem é, o que ele deseja, o que se pode fazer por ele. É isso que a gente tem que fazer, perguntar a ele: o que eu posso fazer por você? O que você está precisando? O que você deseja? E o espírito vai poder responder falando, como uma pessoa viva mesmo, ou então por transmissão de pensamento, que é o que acontece na maioria dos casos. Então, nós temos que estar preparados. Se a gente ver um espírito, a gente deve então perguntar a ele o que ele precisa, por que ele está se manifestando, qual a necessidade que ele tem, o que a gente pode fazer. Muitos querem oração, muitos querem ajuda, muitos querem passar um recado para os seus familiares. Então temos que estar preparados para tudo isso.
Bom, nosso tempo já está acabando, então hoje nós vamos ficando por aqui, agradecendo muito a todos que estão nos seguindo e pedindo a Jesus que nos ampare sempre para que possamos ser bem claros nas nossas exposições. Claudete Moura, para o divulgar.net.